O ser humano, em sua contínua busca por sucesso e por glória, sempre elege pessoas que ao longo da história melhor representaram, através do que viveram, superação, conquistas que poderiam e que foram muito além das expectativas que a sua origem, talvez simples e humilde, poderia dar. Eu acredito que na história recente, poucas pessoas representaram tão bem essa expectativa e desejo de superação e glória do que a princesa Diana. É por isso que em 31 de agosto, ou no dia 1º de setembro, um dia após a sua trágica morte e precoce morte em Paris, num acidente de carro, o jornal norte-americano The New York Times, ele publicou um artigo com o título Diana, garota tímida que se tornou rainha dos corações do povo. E o artigo dizia em um trecho o seguinte: a morte aos 36 anos de Diana, princesa de Gales, em um acidente de carro em Paris, hoje ou ontem, encerrou prematuramente a vida de alguém que deixou de ser uma jovem tímida da sociedade e se tornou uma das mulheres mais glamurosas e atraentes do mundo. Seu casamento com o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico, 12 anos mais velho, em 29 de julho de 1981, foi um daqueles eventos que as pessoas lembram como um registro do tempo em suas próprias vidas. Um momento de emoções antiquadas e real esplendor raramente visto neste século. Estima-se que bilhões de pessoas em todo o mundo assistiram à cerimônia, uma celebração brilhante que mereceu o uso de palavras bem empregadas como um romance de conto de fadas. Contudo, o artigo no outro trecho diz: a despeito da glória e expectativa que foi produzida neste casamento, do príncipe vieram admissões de adultério e caminhos embaraçosos com a sua amante Camilla Parker, e da princesa vieram relatos da sua decadência, distúrbios alimentares e tentativas de automutilação, suicídio e adultérios aleatórios com homens mal escolhidos, sem qualquer senso de discrição. Vários livros e artigos foram produzidos acerca dessa história, que quando surge, acabou servindo como um modelo de sonho e de conquistas para muitas pessoas, mas nos seus bastidores revelavam decepções, frustrações, um amor mal vivido e termina de modo trágico. É interessante que esse disparate entre expectativa e realidade não toca apenas a vida de príncipes e princesas. Toca a vida de qualquer ser humano comum, o mais ordinário que seja, ou anônimo, entre o que muitas pessoas desejaram e desejam alcançar e aquilo que elas realmente provam ou provaram em suas vidas. Eu gostaria de olhar para a palavra de Deus, a história de um homem que, à semelhança da princesa Diana, teve um início e chegou a um posto muito além daquilo que as expectativas de qualquer um almejaria, que a semelhança dela se perdeu em meio às glórias que estavam ao seu redor, mas que, diferentemente, nós encontramos o Deus da história intervindo e provendo uma história ou um propósito que ia muito além das conquistas e glórias dessa terra. Eu os convido a abrirem as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 14, versículo 5, e nós ouviremos a voz do Senhor através da vida do mais famoso de todos os juízes, um homem chamado Sansão. Juízes capítulo 14, versos de 5 a 9. Diz a palavra de Deus: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo
bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apoderou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apertando-se no caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Peça para Deus falar ao seu coração através da sua palavra. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos porque tu és digno de adoração. Aqui está a tua igreja reunida, o teu povo, de lugares distintos e com histórias, ó Deus, singulares. Mas a despeito da história de cada um, todos aqui possuem expectativas vívidas acerca da sua própria vida, das conquistas, daquilo que eles anelam, daquilo que eles almejam ainda, quer sejam jovens ou já vividos. Fala-nos, Senhor, fala-nos através da Tua palavra, que possamos compreender, ó Deus, a Tua voz e o Teu propósito para além das glórias desta vida. Nós te pedimos, Senhor, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um livro da história do povo de Deus que retrata uma época nebulosa. Se você for para o último capítulo de Juízes, no capítulo de número 21, você encontrará no último verso a descrição da condição espiritual deste povo, que estava numa transição em dias que antecediam a monarquia judaica. O texto no último verso diz que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Cada um andava segundo o curso do seu próprio coração. O coração do povo conduzia às suas próprias escolhas, os desejos de cada indivíduo conduzia tudo aquilo que eles acreditavam ser correto a fazer. É diante deste cenário que nós encontramos o último desses juízes, e é importante que os irmãos tenham em mente que esses juízes, eles não serviram como reis, de modo que um juiz sucedeu cronologicamente a outro sobre todo Israel. Não, esses juízes, eles exerciam a sua liderança sobre áreas específicas de Israel, em conflitos específicos, quer no norte ou quer no sul. Por isso, alguns desses juízes, eles são contemporâneos, enfrentando desafios distintos no mesmo período. Mas o último destes juízes é Sansão. E quando nós olhamos o início da sua história, no capítulo 13, novamente Israel havia pecado contra o Senhor e estava fazendo aquilo que acreditava ser reto aos seus próprios olhos. Em consequência, Deus corrige o seu povo, mandando juízo e permitindo que uma nação pagã, os filisteus, dominassem sobre eles, subjugassem a nação, os escravizassem. E uma geração inteira já estava sob o domínio dos filisteus no norte de Israel, até que Deus, em graça e misericórdia, levanta este novo juiz chamado Sansão. Os filisteus foram inimigos ferrenhos de Israel e trouxeram grandes males ao povo, nos dias do rei Saul e também nos dias de Davi. Foram, sem sombra de dúvidas, os piores inimigos da nação. E é exatamente diante deste desafio de uma nação moralmente enfraquecida, sem direção, espiritualmente abatida, que nós encontramos a figura deste homem, usado por Deus. Em todos os desdobramentos da sua vida, nós podemos tirar lições para a nossa vida no contexto onde Deus nos colocou e entendermos os planos de Deus que podem ir muito além
das glórias e conquistas que nós alcançamos no dia a dia. E através dessa história, eu quero tirar algumas lições preciosas para as nossas vidas como Israel de Deus hoje. Nós podemos aprender, através da vida e liderança deste homem, de que quem somos e o que nos tornamos é primariamente fruto do plano eterno de Deus. Quem nós somos e o que nós nos tornamos é primariamente fruto de um plano que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. No final nós voltaremos ao texto que nós lemos, mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o capítulo 13, que é o texto que descreve como o Senhor então traz à existência este homem e este líder chamado Sansão. Observem do verso 1 do capítulo 13 que o texto nos diz que todos os filhos de Israel, tornando a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Observem, irmãos, que quando nós olhamos a história de outros juízes, e especificamente a história do pai de Sansão, Manoá, ele era da tribo de Dan, e Dan significa juiz. Outros juízes tiveram origens duvidosas. Um era filho de uma prostituta, e Sansão, de modo contrário, ele vem de uma família estável, de um casal que tinha uma relação correta. Mas à semelhança de outros personagens bíblicos, a mãe de Sansão era estéril, não poderia conceber. Experiência semelhante que passou a piedosa Ana, mãe de Samuel. E daí nós encontramos as esposas de todos os patriarcas, a esposa de Abraão, de Isaque e também de Jacó. Parece-nos que ao longo da história da redenção, da história deste povo que Deus escolheu, ele nunca se utilizou dos caminhos mais fáceis. Os planos de Deus nunca passaram por aquilo que era o mais óbvio. Mas Deus escolhe mulheres estéreis, mulheres que não poderiam gerar filhos naturalmente, para que através dessas mulheres o seu plano de redenção avançasse. E agora, numa época de decadência, de dispersão, Deus escolhe um casal simples da tribo de Dan e faz uma promessa para aquela mulher: ela iria conceber, mesmo sendo estéril. E ele lhe promete não apenas um filho, mas demonstra qual era o propósito na vida daquele homem. Ele não seria mais uma criança que viveria em Israel, havia um plano bem estabelecido. Ele seria um nazireu. Para aqueles que estão aqui e não são familiarizados com isso, o nazireado era um voto feito por alguns homens em Israel que desejavam consagrar a sua vida totalmente ao serviço de Deus e deveriam se abster de algumas coisas que eram boas dádivas do Senhor, como o fruto da videira, uvas, passas e o próprio vinho, que eram dádivas do Senhor. Eles deveriam se abster como uma forma de sacrifício a Deus, demonstrando que aqueles frutos eram de fato bons, mas mais precioso do que aquilo era a comunhão e a intimidade que eles desfrutavam com o Senhor. Não deveria se passar navalha na sua cabeça, eles não deveriam cortar o cabelo, era uma forma de um voto ou desta consagração ser percebida publicamente por todos, e não deveria tocar nenhum cadáver, uma possível e provável expressão ao poder danoso da morte, da degradação que o pecado trouxe sobre todos os homens.
Sansão, diferente de alguns homens que se tornavam nazireus por escolha, depois de adultos, o Senhor demonstrou, antes mesmo da sua concepção, o plano que ele havia estabelecido para a vida daquele homem. E algo nos chama a atenção, irmãos, nessa narrativa. Se vocês olharem, quando a mãe de Sansão, então, descreve ao seu marido Manoá o que o anjo do Senhor havia dito, ele ora para que o Senhor aparecesse novamente. No versículo 8, o texto nos diz: então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a Manoá e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando essa se achava assentada no campo. Porém, não estava com ela o seu marido Manoá. Se os irmãos observarem na descrição do texto que acabamos de ler, vocês encontrarão a expressão o anjo do Senhor. Há um artigo definido e anjo está com A maiúsculo. Isso é o que a teologia chama de teofania ou cristofania. É uma aparição de Cristo, do Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. Portanto, a manifestação para Manoá e a sua esposa acerca de Sansão não era a manifestação de um anjo, mas a manifestação do próprio Cristo pré-encarnado, demonstrando o plano que ele tinha para aquela simples família, para aquela família que cumpriria um papel importante na história da redenção de Israel. Manoá se mostra angustiado, querendo saber a maneira, o modo, a regra que ele deveria criar o seu filho. O texto no original da palavra regra significa julgamento. A ideia seria: qual é o julgamento que este menino irá executar? Qual é o seu papel? Quais são os detalhes daquilo que ele deve ou deverá realizar? Contudo, quando ele faz essa pergunta, o anjo do Senhor não responde. No verso 13, depois da pergunta de Manoá, o texto sagrado nos diz: o anjo do Senhor, respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarde-se a mulher de tudo que eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Manoá, ele demora para compreender que ele não estava falando com um homem qualquer, mas era a manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Por isso, Manoá chega a perguntar qual era o nome deste homem. E então, o anjo do Senhor, o próprio Cristo, diz que o seu nome era Maravilhoso, sendo ele o próprio Deus. A sua esposa, ela compreende a gloriosa experiência que está tendo, e por isso coloca o nome do menino de Sansão, que significa pequeno sol. Ela sabia que aquele menino cumpriria o propósito de brilhar em meio às trevas espirituais e moral que Israel se encontrava. Assim, irmãos, nós encontramos outros homens na história do povo. Outros homens que foram escolhidos por Deus, e foram escolhidos por Deus com um propósito muito específico, em tempos difíceis, mas cumpriram o papel que Deus estabelecera para eles. A exemplo de Jeremias, no período do cativeiro babilônico, onde o povo estava também espiritualmente frio e distante do Senhor, o Senhor o chama para profetizar, e o Senhor diz: olha, eu te escolhi, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passa de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O que falarmos além de Jeremias, que pôde ouvir a voz de Deus e saber que a sua vida
e aquilo que ele se tornaria fazia parte de um plano que iria muito além das suas expectativas pessoais. Nós podemos mencionar no Antigo Testamento também uma prostituta, uma mulher ordinária de uma vida deplorável chamada Raabe, mas que Deus, antes da fundação do mundo, decidiu escolher aquela mulher também, que poucos, ou que quem sabe ninguém escolheria, para colocar em jogo a história de conquista de Israel na cidade de Jericó. E é exatamente aquela mulher que cumpre o papel de Deus, de acolher os espias e ser instrumento na história da redenção, a ponto dela ser mencionada na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, quando no verso 31, o autor nos diz que pela fé Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Que falarmos do perseguidor Saulo, um homem religioso e arrogante, que Deus soberanamente escolhe, que tem um encontro com ele na estrada de Damasco e transforma o seu coração, a ponto de Ananias, quando advertido para receber em sua casa, fica temeroso, porque aquele homem era terrível. Mas o Senhor diz lá em Atos 9, no verso 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Portanto, irmãos, a história de vida de Sansão, o juiz que ele se tornou, não era fruto da sua performance, não era fruto da sua capacidade, ou primariamente da boa formação que ele recebera dos seus pais. Como também não foi assim na vida de Raabe, como não foi assim na vida de Saulo. Todos estes homens, em sua história, nas conquistas pessoais, nas glórias pessoais, eles eram recipientes do plano eterno de Deus, que escolhe homens e mulheres improváveis para cumprir o seu plano na terra. Talvez você se pergunte, pastor, o que isso tem a ver comigo em 2019, em meio às minhas lutas, conquistas, labutas e projetos pessoais? Nós precisamos nos lembrar que muito além das expectativas dos nossos corações, muito além das expectativas que você tem para a sua vida, meu irmão, quer você tenha 15 anos, quer você tenha 85, muito além de qualquer uma dessas expectativas, existe um plano eterno que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, não apenas para a sua salvação eterna, mas sobre quem você seria e o que você faria nessa terra. E por mais que você se esmere, por mais que você se esforce, por mais que você lute, ou tenha lutado para conquistar o que conquistou, para chegar onde você chegou, nós devemos ter consciência que só somos o que somos pela graça de Deus, e nos tornaremos o que quer que seja, também pela graça de Deus, como fruto de um plano eterno. Isso nos faz olhar, irmãos, para as portas que se abrem com as lentes do Senhor, sabendo que elas se abriram porque elas estavam dentro de um plano eterno de Deus. Mas principalmente, isso nos faz olhar para as portas que se fecham com igual gratidão, porque elas só se fecharam porque não faziam parte dos planos de Deus para a nossa vida. Deus havia escolhido Sansão para ser nazireu, para ser juiz, e ele não poderia ir em qualquer direção diferente desta, assim como escolheu uma prostituta que iria acolher os espias, e não poderia ser nenhum outro indivíduo, assim como escolheu Saulo para ser apóstolo aos gentios, e não poderia ser João nem Pedro, muito menos Tiago. Deus escolheu você para um plano específico nessa terra, e você deve ter esta convicção que os planos dele são eternos e não podem ser frustrados. Por isso trabalhe com todas as suas forças,
lute com todas as suas energias, caminhe na direção daquilo que Deus tem inclinado o seu coração, mas sempre lembrando que primariamente depende dele e daquilo que ele estabeleceu. A história de Sansão deixa isso muito claro. Mas em segundo lugar, irmãos, eu gostaria de chamar a vossa atenção de que este homem, que significava pequeno sol e que fora escolhido para ser luz em meio aos gentios que estavam ali em Israel, a história dele nos ensina também que as dádivas desta vida, as dádivas que Deus coloca ao nosso redor no caminho, devem ser instrumentos de adoração e não ídolos em nossos corações. As dádivas e benevolência que Deus coloca no seu caminho, meu irmão, devem servir como instrumentos para glorificação e não deuses que corrompem, não devem se tornar deuses que corrompem o nosso coração. Quando nós olhamos no capítulo 14 a descrição dos atos e da vida deste homem, depois do seu anúncio glorioso, depois da manifestação do próprio Cristo sobre a sua história, veja o que o texto diz no capítulo 14, no verso 1. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas de quem? Dos filisteus. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Vamos ler juntos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. É interessante que quando nós pegamos o original hebraico, no versículo 2, que começa a descrever o que Sansão diz, na nossa Bíblia começa: subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher. No hebraico a primeira palavra é mulher. A construção seria o seguinte: mulher eu vi em Tímina, das filhas dos filisteus. Primeira palavra de Sansão é mulher. E de fato, quando nós olhamos a criação, nós podemos dizer que a mulher é uma dádiva maravilhosa que Deus criou, a ponto de Adão, perfeito no jardim, não tendo falta de absolutamente nada, desfrutando de tudo, tendo toda a riqueza e toda a glória, ele observa, dá nome aos bichos e desfruta a glória do jardim, mas o texto diz que ele se sentiu só, porque não achou companheira idônea, igual. Até que Deus decide criar da sua costela uma mulher para ser esta companheira idônea. E Adão então fica maravilhado e diz: essa é osso do meu osso, é carne da minha carne, eu lhe chamarei varoa, porque do varão foi tirado. De fato, a primeira instituição que Deus estabelece antes mesmo da igreja é a família. E a família era e continua sendo uma expressão do Deus triuno. Assim como o único Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a família, sendo uma só, ela subsiste numa relação trinitária entre marido, mulher e filhos. Mas Deus não apenas coloca a mulher, ou o usufruto da mulher, como cumprimento do propósito, Ele dá prazer nesta relação. Deus coloca afeições, afeto, carinho, paixão. E quem aqui pode lembrar da primeira vez que viu o seu cônjuge? O arrepio que pôde sentir em sua pele, o suspiro, a falta de ar, que este homem, que talvez já está gasto pelos anos e o labor do seu lado, mas a primeira vez que você o viu, contemplou a sua face, que lhe fez suspirar,
que lhe fez, quem sabe, perder o apetite, a vontade de comer, em troca de uma boa conversa no telefone para aqueles que já tinham, ou quem sabe na antiga troca de cartas para aqueles que moravam em cidades distintas. A verdade é que a relação familiar e o casamento é uma dádiva gloriosa do Senhor, e agora este homem está no cumprimento do propósito, e a primeira palavra que ele diz é, no original hebraico, mulher. É uma boa palavra, não é, irmãos? Contudo, os apetites e expectativas deste homem se direcionaram de modo equivocado, porque o texto nos diz que ele se afeiçoa por uma mulher das filhas dos filisteus, e Deus já havia advertido veementemente a Israel, que eles não deveriam se casar com mulheres de outros povos, e nem deveriam dar as suas filhas em casamento a homens de outros povos. Era um povo pagão que adoravam a falsos deuses, que tinham práticas odiosas, e que o casamento misto iria corromper a Israel. Eles não poderiam negociar. Deus foi tão severo nisso, tão severo, que ele mandou Josué e todo o seu exército eliminar até gestantes do meio do povo. Tamanha era a idolatria, e não pensem que o Deus do Antigo Testamento era outro Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Um Deus amoroso, um Deus gracioso, mas também um Deus justo e que queria manter a pureza do seu povo. E agora este homem que fora escolhido pelo Senhor, que Deus estabelecer um plano eterno sobre a sua vida, se apaixona. E se apaixonar é muito bom. Só que ele canaliza a sua paixão e amor e afeição para uma mulher pagã, para uma mulher que não conhecia ao Senhor. E aí é interessante que o seu pai o interpela e diz no versículo 3: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar por esposa dos filisteus, daqueles o quê? Incircuncisos. A circuncisão era símbolo da aliança de Deus, feita no órgão genital masculino, mas que demonstrava uma obra que Deus havia feito no coração do seu povo. Por isso, quando eles chamam os gentios de incircuncisos, ele não está falando apenas da marca externa, ele está falando do comportamento imoral, idólatra e pagão daquele povo. O pai diz: meu filho, há tantas mulheres aqui no meio do povo, e você vai se afeiçoar logo por uma filha de um incircunciso? Qual é a resposta de Sansão? Disse Sansão a seu pai, vamos ler juntos? Toma-me esta, porque só desta me agrado. Só desta me agrado. E aí é interessante, irmãos, que no original hebraico, a frase de Sansão é: ela é certa aos meus olhos. É uma réplica daquilo que é dito no último verso do livro, que cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Observem, agora ele está numa posição nobre, há um plano glorioso de Deus sobre a sua vida. Deus lhe concede o privilégio, sim, de poder ter famílias e de gerar filhos, no cumprimento de um objetivo específico, de desfrutar de todos os alimentos ao seu redor, mas Sansão canaliza os seus apetites daquilo que era bom de uma maneira errada. Ele faz escolhas de acordo com as suas predileções, não se lembrando daquilo que a palavra de Deus outrora iria dizer, que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. O coração do homem tantas vezes irá levar para desfrutar daquilo que Deus deu de um modo equivocado. E quando nós começamos a olhar a história de Sansão de um modo abrangente, nós percebemos que ele tinha sim um apetite relacional, sexual, corrompido. Porque quando nós vamos para o capítulo de número 16, você encontra Sansão se relacionando com uma prostituta. Quando o texto diz: Sansão foi para Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela.
Observem, um juiz escolhido por Deus, anunciado pelo próprio Cristo pré-encarnado, se apaixona por uma mulher pagã. Depois nós falaremos dos desdobramentos dessa primeira relação. Não dando certo, agora ele coabita com uma prostituta, e não achando ser demais ter errado por 2 vezes, ele se apaixona novamente por uma outra mulher pagã chamada Dalila. Ele não administra bem, ele não se relaciona corretamente com as dádivas que Deus coloca ao seu redor. Quando nós olhamos no capítulo 14, esse mesmo Sansão, ele prepara um banquete para a família desta primeira mulher pagã. Ele oferece vinho e bebida forte, ele bebe com esses homens, mas havia um porém: ele era um nazireu e não deveria beber, ele não deveria tocar em cadáveres, e ele toca-se num cadáver de um jumento e de um leão. Eis um homem que não sabe se relacionar devidamente com as dádivas que Deus coloca ao seu redor. É interessante, irmãos, o que John Piper afirma no seu livro Fome de Deus. Ele diz: o maior adversário do amor de Deus não são seus inimigos, mas suas dádivas. E os apetites mais mortais não são pelo veneno do mal, mas pelos simples prazeres da terra. Pois quando estes substituem um apetite por Deus, a idolatria é dificilmente identificável e quase incurável. A falta de discernimento de Sansão em como enxergar as conquistas ao seu redor o levou à idolatria. O seu apetite sexual se tornou um Deus no seu coração. A vontade de fazer aquilo que ele queria, de comer o que queria, de viver como queria, se tornou um Deus em seu coração, a ponto dele desprezar as orientações do Senhor. E nós, irmãos, em nossa peregrinação, somos afortunados. Além de termos a Cristo, nós temos tantas dádivas que Ele coloca ao nosso redor. Alguém pode até justificar, importante mencionarmos, o que é dito no versículo 4 do capítulo 14. Preste atenção. Quando o texto diz que aquela mulher era do seu agrado, o verso 4 diz o seguinte: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava a ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Há quem diga: não, pastor, o texto sagrado diz que Sansão se apaixonou por esta mulher porque fazia parte de um plano eterno de Deus. Observem, o plano eterno de Deus em usar os pecados dos homens para cumprir o seu propósito não tiram ou descaracterizam a desobediência desses homens. Deus já havia instruído a Israel a não se relacionar com mulheres pagãs. A teimosia de Sansão é pecado, mesmo Deus tendo em seu eterno plano estabelecido usar isso para julgar os filisteus. É semelhante ao caso de Judas Iscariotes. Deus já havia estabelecido que Cristo seria morto, crucificado, seria traído para pagar por nossa salvação. Mas esse plano eterno não descaracteriza a traição e desobediência de Judas. Talvez existam pessoas aqui que começaram a namorar com o seu cônjuge, sendo ele ainda descrente, e através da sua vida, depois do casamento, o seu cônjuge se converteu, e hoje é uma bênção. O fato do seu cônjuge ter se convertido e ser uma bênção, não descaracteriza a sua escolha equivocada em ter desobedecido ao Senhor, se relacionando com um descrente. O julgo desigual continua sendo um pecado, que deve ser evitado e tratado como desobediência pelo povo de Deus. Por isso, nós, pais, não abençoemos as nossas filhas e filhos ao intentar se relacionar com pessoas descrentes. Isso foi uma desgraça na vida de Israel e continua sendo uma desgraça na vida do povo de Deus.
Nós precisamos canalizar as nossas escolhas pensando num propósito, e o casamento não deveria ou não deve ser para nós o que era para Sansão. Eu escolho aquela que acelerar mais o meu coração, ou que quem sabe aguçar mais os meus apetites. Não, sabe por quê, meu irmão e minha irmã? A beleza passa. Por mais lindo ou linda que seja, passa. A gravidade funciona para todo e qualquer ser humano, por melhor que seja o seu cirurgião plástico. O máximo que ele vai conseguir é deixar algo muito estranho. Claro, com os exageros. Mas a mulher que teme ao Senhor, o homem que teme ao Senhor, este será louvado ou louvada. Sansão deveria saber que a família, o desfrutar da família, do casamento, tinha um propósito muito além de suprir um apetite pessoal. A família deveria revelar a beleza do Senhor, gerar filhos para a glória do Senhor. E o apetite desenfreado deste homem o puniu de tal maneira que essas mulheres transformaram a vida deste homem num inferno. Vejam bem, as mulheres pagãs transformaram a vida de Sansão num inferno. Olha só o capítulo 14, no verso 16, quando ele entrega um enigma, preste bem atenção, para os patrícios daquela mulher. E os patrícios fazem uma ameaça, e diz: olha, se você não descobrir qual é o segredo, nós iremos queimar a sua casa e os seus familiares. Então ela está do lado dos inimigos de Sansão e trai o seu próprio marido. Veja o que é que o texto diz. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar e ainda não o declarastes a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararei a ti. Vamos ler juntos o 17. Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas, e ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ele declarou um enigma aos seus patrícios. Imagine o que é uma mulher chorando no seu ouvido 7 dias sem parar. E não acabou. Ele não aprendeu. Essa história acaba da pior maneira possível. E quando ele se apaixona por Dalila, olha só o capítulo 15, versículo 15. Outra mulher que estava jogando com o inimigo, é título de filme mesmo, dormindo com o inimigo. Olha só o capítulo 15, versículo 15. A história se repete, irmãos. Capítulo 15, é isso mesmo? Não. Capítulo 16. Capítulo 16, verso 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas? Olha a chantagem emocional. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Vamos ler juntos o 16? Importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-os, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. A palavra de Deus diz que a mulher rixosa é pior do que o gotejar da noite, é pior do que goteira sem fim. E ela faz tanta chantagem emocional que uma impaciência de matar se apodera dele, e ele trata com desprezo o dom que Deus o havia dado. Isso me faz lembrar, irmãos, há 21 anos atrás, quando eu estava no seminário, e morava num internato com 70 homens, a gente só via homem o tempo inteiro. Acordava 5 horas da manhã, até tarde na noite, encontrava as irmãs seminaristas só na hora da refeição, o resto do tempo era com homens. Quando saíamos de férias, homens jovens, candidatos ao pastorado, mas solteiros, todos doidos para casar.
Não tinha televisão no internato, não tinha nada. E aquela senhorinha que cuidava do internato, uma ex-freira, chamada Vilsa Alves, que nunca casou, mas ela reunia e dizia: olha, meus meninos, deixa eu dizer algo para vocês. Vocês estão indo para as igrejas agora, vão passar férias, e vão encontrar sim de meninas, que podem se impressionar com o jeito, com a boa oratória de vocês, mas muito cuidado, antes da beleza, olhe para o caráter, porque casar errado é morrer à prestação. Sábias palavras de Vilsa Alves, que já está com o Senhor há muitos anos. Sansão não pôde ouvir, não quis ouvir, não soube desfrutar devidamente dos apetites e bênçãos que Deus colocou ao seu redor. Isso lhe trouxe consequências terríveis e danosas para a vida. Por isso, meu irmão, usufrua devidamente daquilo que Deus lhe concedeu como dádivas, e não permita que isso seja ídolos, deuses que lhe afastem do Senhor. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós olhamos para a história deste homem e podemos afirmar que a nossa história de vida deve apontar para a necessidade universal de um Redentor. Os desdobramentos da nossa vida devem apontar para a necessidade universal de um Redentor. Quando nós chegamos ao capítulo 16, na parte final, depois de tratar de modo equivocado o próprio dom que Deus o concedera, se relacionar de modo equivocado com as bênçãos que Deus coloca ao seu redor, o pecado sempre traz consequências, e mesmo sendo ele um escolhido do Senhor, ele não deixa de sofrer as consequências. Ele diz que a sua força estava no cabelo. Sansão sabia que a força não estava no cabelo, a sua força vinha do Senhor, mas o cabelo era uma forma de professar publicamente a sua aliança com o Senhor. Deus já poderia ter deixado Sansão há muito tempo, quando ele tocou o cadáver, ou quando ele bebeu o vinho, mas Deus decide deixá-lo quando ele permite que esse sinal externo, que era o seu cabelo, fosse cortado. E ali então o Senhor se retira dele, ele perde toda a sua força, e os filisteus então levam cativo e furam os seus olhos. Lembre-se que Sansão significa pequeno sol, e aquele que era responsável por ser luz do Senhor para os pagãos, agora não consegue enxergar a luz do dia, e é colocado para levar ou empurrar um moinho, que era uma tarefa humilhante de um escravo. E no final da sua vida, ele então, num dia em que os filisteus estão se embriagando, eles decidem trazer Sansão para o templo de Dagom, um deus pagão, para demonstrar que o Deus de Israel havia fracassado, que o plano do Deus de Israel havia fracassado, e que Dagom era Deus, que Dagom de fato tinha poder. É quando nós olhamos para o verso 25 do capítulo 16 e percebemos os detalhes da história, quando o texto diz: alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me, para que apalpe as colunas em que se sustentam a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e de mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dar-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela estava.
e foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Talvez você leia essa narrativa comigo e pense: pastor, que estranho. Sansão, estando fracassado, tendo cometido pecados tão horrendos, agora ele ora e pede a Deus forças para que ele vingue pelo menos um dos seus olhos e mate aqueles filisteus. Não é estranho que Deus tenha concedido àquele homem força novamente, para aparentemente trazer uma vingança pessoal? Que história é essa? É a história, irmãos, de um homem inconstante, que aparentemente, mesmo sendo escolhido por Deus para ser santo e separado, ele desejou ser igual aos pagãos. Esse homem representava o que Israel era, chamada pelo Senhor, ou chamado pelo Senhor para ser separado. Eles escolheram também adorar os deuses pagãos e viver como os pagãos. Mas ainda assim, quando ele estava ali fracassado, sendo motivo de chacota para esses pagãos, Deus decide redimir a nação através de um homem improvável. O teólogo Barry Webb, ele afirma que Sansão fez tudo aquilo que um nazireu não deveria fazer. Ele toca um cadáver de um leão e de um jumento, bebe álcool e, por fim, corta o seu cabelo. Sansão desejava ser igual às outras nações. Contudo, a própria reputação de Deus estava ligada ao destino de Sansão. Ele não podia permitir que esse juiz fosse ridicularizado em nome de Dagom. No fim, apesar de Sansão morrer, a sua morte demonstrou que Dagom não era Deus. O fato de Israel se encontrar sob o domínio dos filisteus não significava que Jeová era fraco. Essa história teria encorajado os exilados que sofriam sob o jugo da Babilônia. Essa história demonstrava que mesmo quando líderes fracassam, mesmo quando o povo de Deus fracassa, em sua graça, Ele sempre providencia redenção. Porque com a morte destes príncipes dos filisteus, Israel foi liberto do poder e do jugo dos filisteus, através de um homem improvável. E sabe o que mais nos chama a atenção? Que Sansão, com toda essa inconsistência, ele se encontra na galeria dos heróis da fé. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, no verso 32, você encontrará o relato dos heróis da fé, ou a continuação, quando o texto diz: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Verso 33, juntos: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Que improvável um homem que teve tantas inconsistências em sua vida ser colocado na galeria da fé. George Schwab, ele declara que Sansão, o 12º juiz, é o último líder capacitado pelo Espírito, que antecipa e tipifica o Cristo vindouro. Jesus é aquele que destrói as fortalezas espirituais do mundo. Ele extrai do mundo espiritualmente morto algo doce para Deus, uma comunidade de fé. E daí nós voltamos ao texto que lemos no início desta mensagem, quando Sansão, no caminho para buscar uma mulher pagã, aparentemente de modo arbitrário, ele mata um leão e o Espírito do Senhor lhe dá forças para matar um leão. Que coisa sem propósito. E quando ele volta no caminho, ele encontra dentro daquele leão um enxame de abelhas e mel. E de um animal podre ele tira a comida.
e faz um enigma. George Schwab afirma, há uma série de textos no Antigo Testamento que apontam para as nações pagãs como um leão voraz, ou o próprio inimigo das nossas almas, como um leão que ruge ao nosso derredor. Israel é colocado como aquele enxame de abelhas, estando ali, subjugado dentro de um mundo apodrecido. E no mundo apodrecido, onde um povo aparentemente está cativo, Deus tira algo inimaginável, alimento para as almas. Há uma figura, então, em uma ilustração, em algo aparentemente sem propósito na história de Sansão, de que Deus, no mundo cheio de maldade, que jaz no maligno, Ele coloca um povo com uma história que vai muito além das conquistas dessa terra, fazendo com que em nossas conquistas nós possamos dar fruto, algo doce. Doce não pelo sabor do momento, mas doce porque tais conquistas podem repercutir para a eternidade. Barry Webb diz finalmente acerca de Sansão: seu nascimento foi anunciado por um anjo, sua concepção foi milagrosa, ele é rejeitado pelo seu próprio povo, seus líderes o amarraram e o entregaram aos senhores estrangeiros. Sua obra de salvação é consumada em uma morte, na qual derruba Dagon e constrói o fundamento para uma libertação, que se manifesta plenamente no futuro. Em outras palavras, aqui nessa figura improvável, reconhecemos talvez do modo mais claro do que em qualquer outro lugar no Antigo Testamento, a forma das coisas que estão por vir. Olhar para a história deste homem, irmãos, nós devemos enxergar a nossa própria história. Talvez você não se torne um grande juiz famoso, como Sansão, ou um apóstolo renomado como Paulo. Talvez a minha vida seja a de um improvável, como uma prostituta Raabe, e eu possa ter um anonimato diante dos homens. Não se frustre. Há um propósito maravilhoso de Deus no que Ele escolheu que você viesse a ser. Há um plano glorioso de Deus. Até você tendo a profissão mais simples, e desprestigiada pelos homens, há um propósito de Deus. E não se perca em meio às dádivas desta vida, enxergue-as como oportunidades de glorificar a Deus. E faça da sua vida uma expressão da obra redentora de Cristo, como a vida deste inconstante Sansão. Ao longo dessa jornada, às vezes nós somos inconstantes naquilo que fomos chamados a ser. Mas assim como Sansão e todo Israel pôde ter um Redentor, nós também o temos. Somos vasos de barro, cuja excelência do poder vem sempre dele. Que nós não soframos consequências tão duras como esse homem sofreu, mas possamos ter uma vida mais sábia, de escolhas nobres, porque diferente de Sansão, que teve o Espírito Santo habitando nele temporariamente, quando Cristo veio, e antes de ser assunto aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito Consolador, e ele estará convosco todos os dias. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós continuamente, não apenas para nos dar força para conquistar algo, mas principalmente para viver uma vida que honre a Deus. Se Sansão deveria ser um pequeno sol, como dizia o seu nome, e negligenciou sua tarefa, que nós não negligenciemos a tarefa de ser sal da terra e luz do mundo, para que a glória de Cristo brilhe e resplandeça em nós e através de nós. Vamos orar juntos?
Gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse o seu coração diante de Deus e pedisse a este Deus graça, força e sabedoria. Senhor Deus, nós te bendizemos por tua palavra que nos instrui. Te bendizemos, Senhor, porque somos lembrados de que as glórias e conquistas dessa vida não são a causa final em si mesmo. Por isso, quando elas passam, ou quando acabam de modo trágico, a nossa história não deve ser vista como uma história de lamento, mas antes uma história de redenção, onde tais conquistas são apenas instrumentos para demonstrar o teu amor, a tua bondade, a tua benevolência. Por isso, Senhor, ajuda-nos a estarmos satisfeitos em Ti, e estando satisfeitos no Senhor, nós possamos escolher devidamente, dentro da Tua vontade, dentro do Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, compreendendo a Tua vontade, usemos as nossas vidas como uma expressão de adoração e gratidão, apontando para o Redentor, que começou a boa obra em nós, e que um dia a completará na sua vinda, transformando este corpo de morte num corpo de glória. Nós oramos, Senhor, com expectativa e fé, em nome de Jesus.